Olá, meu amado irmão, que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Eu quero iniciar esse vídeo orando pela sua vida. Eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus o seu milagre. Toda doença venha sair do seu corpo agora, depressão, toda obra de Satanás seja quebrada. Profetizo o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Quero aqui indicar para você que gosta de estudar a palavra de Deus. É um curso que realmente vale a pena você fazer. Jesus disse que a salvação vem dos judeus, está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4. E a Escritura vai dizer que o povo do Senhor está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu quero aqui indicar para você, como tenho sempre indicado, o curso hebraico bíblico. Esse livro aqui é o Hebraico Bíblico A. Você, ao fazer o curso hebraico bíblico da eTeacher, você vai receber um livro exatamente igual a esse e vai receber esse livro também em forma de e-book, é um livro digital. Então, o hebraico bíblico é o hebraico que foi utilizado para escrever a maior parte da Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Antigo Testamento. Você pode acessar o site Kadosh Comunicações Marketing.com, e lá no Kadosh você pode acessar a página da eTeacher. Você pode também acessar eTeacherblogspot.com.br. Então eu estou aqui recomendando para você o curso hebraico bíblico da eTeacher, um curso que vale a pena você fazer. Eu quero aqui compartilhar com você um texto aqui em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram no dia de seu pai Abraão, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço também, por causa deles se contenderam, por isso lhe chamou o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali partiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque lhe abriram um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos a aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaque os despediu e eles foram em paz. E nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia
do poço que tinham cavado e lhe disseram: achamos água. O poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Essa mensagem vai falar sobre Isaac. Isaac, cujo nome significa riso. Eu quero dizer para você que, assim como o Senhor é o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele abriu a madre de Sara, Ele curou Sara da esterilidade, Ele deu Isaac. Eu quero dizer para você que o Senhor vai lhe dar alegria no meio dessa prova que você está passando. Ele vai curar essa sua esterilidade. E é importante relembrar que Sara, ou Sarai, que foi esposa de Abraão, ela só engravidou com 80 anos de idade porque ela era descendente de Terá, e Terá era um homem que fabricava ídolos. É possível que você que esteja me assistindo não saiba porque algumas coisas acontecem na sua vida, mas a Escritura Sagrada vai dizer que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que lhe aborrecem. E Sara, ou Sarai, por ser descendente de Terá, ela trouxe sobre si essa maldição de ser estéril. É muito interessante. Sara, Rebeca, Raquel, 3 esposas dos patriarcas, né? Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e Raquel, esposa de Jacó, todas 3 foram estéreis. Mas, no nome de Jesus, que toda a esterilidade da sua vida seja curada pelo poder do nome de Jesus. O texto vai dizer que Isaac, ele vai para o mesmo lugar que Abraão, seu pai, esteve no passado. E ele tem uma ideia de descer ao Egito. E quando ele pensa em descer ao Egito, o Senhor aparece a ele em sonho e diz para que ele não desça ao Egito, mas que ele cave poços no deserto, que ele semeie no deserto. Eu não sei qual é a provação que você está passando, mas o Senhor está dizendo para você não descer ao Egito. Descer ao Egito significa tentar buscar solução para a sua vida no mundo. O Egito representa o mundo. Havia uma fome muito grande na terra e Isaac pensou em descer ao vale do Egito. O Egito era, como ainda hoje é, regado pelo rio Nilo, e era um país muito próspero. E Isaac, ele teve a ideia semelhante à de Abraão, seu pai. Ele tentava fugir daquela fome, descendo para o Egito, mas o Senhor disse para ele não descer ao Egito. E ele está dizendo para você, não desça também ao Egito, ou seja, não busque solução para o seu problema no mundo, mas semeie aí onde você está. O texto vai dizer que Isaac semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Numa terra seca, numa terra que estava passando uma grande fome, ele semeou e colheu 100 por 1. Ficou rico, conseguiu, o seu gado aumentou, suas ovelhas, os seus servos, e ali, quando ele cresceu, o texto vai dizer que os filisteus, que são inimigos históricos do povo de Israel, eles ficaram com inveja de Isaac e começaram a entulhar os poços que ele cavou. Ora, a água naquela época, ou ainda hoje, lá na região do Oriente Médio, ela tem um valor muito alto. Então, quando eles entulharam os poços de Isaac, eles estavam ali tentando impedir Isaac de sobreviver no deserto. Mas o nome dessa mensagem é Isaac, o cavador de poços. Isaac, ele sai daquele lugar, ele vai até Gerar, até o vale de Gerar, e ele cava outro poço, e ali contendem com ele
e ele coloca o nome e ele deixa, mas quando ele cava o poço que dá água, contendem com ele bota o nome do poço de contenda, ele se afasta, vai cavar outro poço, por este também discutem com ele, há uma discussão, ele deixa aquele poço aberto e vai cavar outro poço. Qual é a grande lição do patriarca Isaac aqui para nós? É que ele era um homem pacífico, e ele era um homem perseverante. Ele entulhava os seus poços, ele cavava em outro lugar. Ele cavava um poço, tomava um poço dele, ele deixava para lá e ia cavar em outro lugar. Até que ele cavou um poço, e aí, por este não contenderam. Então Deus está dizendo para você que pessoas podem ter se levantado contra a sua vida e tentado tomar algo que é seu, ou até mesmo entulhar os seus poços, mas Ele está falando para você não discutir. Você vai ver Isaac, ele abre o primeiro poço em Gerar, contendem, ele abre o outro, ele bota o nome de Sitna, ele deixa o poço para lá, e ele abre mais um poço, quarto poço, e por esse não contendem, e aqui ele invoca o nome do Senhor, o Senhor aparece a ele, e aí Abimeleque, que era o rei daquela região ali, ele era um título, como se fosse o mesmo título dado a Faraó, ele vê que a bênção não está nos poços, a bênção não está na terra, mas a bênção está em Isaac, e ele reconhece que Isaac é um homem abençoado, e ele decide fazer uma aliança com Isaac. A bênção, meu amado irmão, minha amada irmã, está na pessoa que tem comunhão com Deus. A unção que havia na vida de Isaac fazia que aonde ele abrisse poços, fluísse água. Abimeleque, quando viu que realmente ele era um homem abençoado, foi até Isaac e propôs um acordo, e Isaac perdoa Abimeleque, que é necessário na minha vida e na sua vida perdoarmos as pessoas, e faz aquele acordo, um pacto de convivência, e ali os seus servos chegam com a outra notícia que outro poço que ele tinha aberto também jorrou água, e colocaram o nome daquele poço de Seba, e até hoje a cidade se tornou chamando Batseba. Eu tiro lições desse texto aqui na vida de Isaac como uma pessoa perseverante, um homem que não contendeu, um homem pacífico, ele não fez guerra pelos poços, e um homem que perdoou aqueles que tentaram tomar os seus poços e até mesmo entulhar os poços. E também trazendo para a minha vida uma lição para a sua vida sobre entulhar poços e abrir poços. Pessoas entulhadoras de poços são pessoas que são críticas, e são pessoas que querem sempre lançar defeito nas pessoas. Elas sempre estão vendo o lado mal, como alguém disse, como alguém já contou essa história de um quadro branco com um ponto preto, e foi perguntado ali a uma pessoa pessimista o que ela estava vendo, e ela disse que via um ponto preto. Então os entulhadores de poços são pessoas que estão sempre vendo defeito, são pessoas que estão sempre tentando prejudicar alguém, e aqueles que abrem os poços são pessoas que conseguem extrair o melhor das pessoas. E Deus, Ele quer que eu e você sejamos pessoas que venham a desentupir os poços, porque também podemos trazer essa mensagem como desentupir poços, como restaurar pessoas. Isaac foi esse homem perseverante, e foi esse homem pacífico, foi esse homem que perdoou aqueles que lhe perseguiram, que lhe entulharam os poços, que tomaram os poços, sendo que os poços que ele estava abrindo pertenciam ao seu pai Abraão. Abraão já tinha aberto esses poços, e os filisteus
haviam entulhado, Isaac foi lá e reabriu os poços, e ali contenderam e tomaram os poços, mas ele agiu de maneira pacífica, porque muitas vezes você está aí contendendo por algo, você não quer abrir mão de algo, você não quer perder algo, você gastou tempo, você executou um trabalho, e alguém foi e tomou o seu trabalho, e tomou o seu poço, e Deus está dizendo para você, através dessa mensagem, que você deixe para lá, que você abra outro poço, porque vai chegar um momento que o poço que você vai abrir não vão contender, e você vai ser abençoado com a água que vai fluir desse poço, e até aqueles que contendem com você por inveja, até aqueles que perseguem você por inveja, eles vão reconhecer que Deus é na sua vida, e assim como Abimeleque, ele viu que Isaac era abençoado, eles vão propor uma aliança com você, um pacto com você, e Deus está dizendo que você deve fazer o pacto, que você deve fazer o acordo, que você deve perdoar. O texto vai dizer que Abimeleque vai dizer a Isaac: olha, nós só te fizemos o bem, quando na verdade eles fizeram muito mal a Isaac, mas Isaac ficou calado. Assim como nós te fizemos o bem, faz o bem também conosco, porque nós temos visto que tu és abençoado do Senhor. A unção que Deus colocou na tua vida, a presença dele, a intimidade que você tem com Deus, se você perseverar, se você guardar o seu coração de mágoa, se você não contender, se você abrir mão, né? É preciso, às vezes, para ganhar, perder, como ele perdeu o primeiro poço. Então Isaac saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram no dia de Abraão seu pai, porque os filisteus lhe haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que seu pai lhe havia posto. Cavaram-se os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então veja, primeiro poço, Ezeque, contenda. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, discussão. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e por este não contenderam. Chamou-lhe o nome Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Veja essa característica desse patriarca, desse homem de Deus. Ele era uma pessoa pacífica, e ele era uma pessoa perseverante. Deus quer que você seja uma pessoa pacífica, que não discuta, que não contenda, né? Jesus disse: se tomarem a capa dele, também a túnica. Se quiserem que você ande 1 milha, ande com ele 2 milhas. Então Jesus ensinou o que Isaac aqui já estava vivendo, pela graça de Deus, a lei do não conflito, do não discutir. Por que Isaac cedeu? Porque Isaac sabia que aonde ele cavasse o poço, a água ia fluir, porque Deus estava com ele. Então, quando Deus está comigo, está com você, aonde nós cavarmos poços, fluirão água. A água fala de vida, a água fala de avivamento. Aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. E o caráter também perdoador de Isaac em fazer uma aliança com Abimeleque, em sentar na mesa com Abimeleque, em esquecer o que passou. Então Isaac foi um homem que cavou poços, e foi um homem pacífico, e foi um homem que perdoou, e foi um homem que sempre avançou. Cavou um poço, não deu, foi para o outro lado. Cavou nesse, não deu, foi para o outro lado. Até que ele chegou em Beceba. Deus está falando para você não gastar energia com aquilo que já se foi. Quantas pessoas param na caminhada porque houve conflitos, porque foram prejudicados, porque alguém entulhou os poços, como entulharam os poços. Abraão já tinha aberto esses poços, e a inveja, que é o pior sentimento que existe na terra, o texto vai dizer que os filisteus, depois que Abraão morreu, Isaac provavelmente ainda era jovem, os filisteus foram e entulharam os poços de Abraão. Isaac reabriu, e os habitantes ali de Gerar
aqueles que faziam parte ali da família de Abimeleque, tomaram 2 poços de Isaac, mas nem por isso ele parou de abrir poços. Sejamos, aliás, que seja eu e seja você, pessoas que abrem poços, pessoas que ajudam as outras pessoas, pessoas que não entulham os poços, pessoas que pacíficas e perseverantes. Então eu deixo para você essa meditação. Isaac, um homem perseverante, um homem que abria poços. E Deus está falando para você que aonde você está, porque era mais conveniente para Isaac descer ao Egito, né? Abraão desceu ao Egito sem consultar o Senhor, e nós sabemos que quando ele voltou do Egito, né, ele trouxe ali a escrava Agar, que foi mãe de Ismael, e que trouxe um certo conflito dentro do seu lar. Já Isaac, o Senhor disse: fica onde estás e semeia nesta terra. E ele obedeceu. Semeie, aonde você estiver, semeie boas palavras, semeie na obra de Deus, porque se você semear de acordo com a palavra de Deus, você vai colher. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele semeou e ele ficou rico, e ele prosperou. E toda pessoa que se destacar em algo, quando Deus abençoar a sua vida, quando Deus lhe abençoar, assim como ele abençoou aqui Isaac, numa época de muita fome, e aí atraiu a inveja dos filisteus, e entulharam-lhe os poços, mas aí ele se mudava, entulhou um poço, ele se mudou, abriu outro, entulhou um poço, ele se mudou e abriu outro, até que não contenderam, até que viram que aquele homem, nele havia algo diferente, que era a presença de Deus, que estava no seu pai Abraão, aquele manto, né, aquela unção que estava em Abraão, que agora estava com Isaac, e os adversários deles tiveram que ver: não, realmente você é abençoado, Isaac, e nós viemos aqui fazer um pacto com você. As pessoas que te prejudicaram, as pessoas que se levantaram contra o teu ministério, as pessoas que entulharam os teus poços, as pessoas que tomaram os teus poços, elas vão vir até você e vão ver que você é abençoado, que você é abençoada do Senhor, e vão propor acordo contigo, e você vai perdoar essas pessoas, e vai sentar na mesa com elas, e vai esquecer o que se passou, e o nome do Senhor teu Deus vai ser glorificado, assim como foi na vida de Isaac. Eles tiveram que ver, eles tiveram que reconhecer que o Deus de Isaac é o Deus vivo, e o Deus na sua vida é o Deus vivo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.